As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre geopolítica. Existem alguns sinais de mudanças importantes que a gente precisa estar atento, que vão afetar muito as empresas, governos e toda a sociedade. Um deles é a crise demográfica global, especialmente em potências como China, Japão e Coreia do Sul, onde a população está envelhecendo, vivendo cada vez mais e tendo cada vez menos filhos. Só para dar uma ideia, a China, que hoje é o segundo país mais populoso do mundo, ultrapassado recentemente pela Índia, deve ter na próxima década cerca de 300 milhões de pessoas deixando a força de trabalho. É quase um Brasil e meio se aposentando mais ou menos ao mesmo tempo. Imagina os impactos disso para a economia desse país, que é um dos principais propulsores da economia mundial. E não é só a China que vive esse drama. Um novo estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, afirma que o declínio das taxas de natalidade vai alterar permanentemente a composição demográfica das maiores economias do mundo durante a próxima década. Se as previsões se confirmarem, 2064 vai ser o primeiro ano na história moderna em que a taxa de mortalidade global vai ultrapassar a taxa de natalidade. Para ilustrar um pouco essas mudanças, a P&G e a Kimberly-Clark, que juntas representam mais da metade do mercado de fraldas dos Estados Unidos, tiveram um declínio nas vendas de fraldas para bebês nos últimos anos e um aumento nas fraldas para adultos. E a Nestlé recentemente mudou as prioridades do seu negócio, focando menos em fórmulas infantis e mais em produtos nutricionais para pessoas com mais de 50 anos. Ainda sobre os impactos para as empresas, uma grande preocupação que surge é em relação à mão de obra. Segundo o Fórum Econômico Mundial, na década de 60, tinha 6 pessoas em idade ativa para cada aposentado. Hoje a proporção é de 3 para 1 e em 2035 se espera que para cada 2 pessoas em idade ativa, o mundo tenha uma pessoa aposentada. E isso gera 2 problemas fundamentais. Primeiro, a escassez da mão de obra. Ela faz com que as empresas tenham mais dificuldade de contratar, precisem pagar salários maiores, o que em última instância gera um movimento altamente inflacionário. Inclusive, segundo o Federal Reserve, que seria o Banco Central dos Estados Unidos, os principais executivos de empresas norte-americanas de capital aberto mencionaram a escassez de mão de obra quase 7 mil vezes nos seus relatórios ao longo da última década. Segundo, os países não vão ter dinheiro suficiente para sustentar toda essa população aposentada. Para além das questões demográficas, é claro, existem uma série de outros fatores geopolíticos que vão impactar diretamente a economia global. Guerras, conflitos regionais, disputas tecnológicas. Vale lembrar que a gente está no meio de uma corrida pela inteligência artificial, que envolve países como Estados Unidos, China e Taiwan, e isso para citar só alguns fatores. Então, para falar um pouco sobre esse panorama atual e que novos arranjos geopolíticos a gente pode esperar para o futuro, considerando os sinais de mudanças que a gente está observando hoje, está aqui comigo a Denilde Holzhacker, doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, a USP, e diretora acadêmica de pesquisa e pós-graduação e professora nos cursos de Relações Internacionais da ESPM. Denilde, tudo bem? Muito obrigado pela disponibilidade e seja bem-vinda ao Lab. Eu que agradeço, Yuri. Prazer estar aqui com você. Maravilha. Eu queria começar então, como a gente falou, dando um foco sobre essa questão demográfica. Você acha que realmente é um dos principais fatores geopolíticos que a gente precisa estar de olho? E até começando nessa questão da China, isso é muito fruto da política do filho único que teve lá durante 1980 a 2015, que é quando as pessoas eram proibidas de ter mais um filho. Hoje, a política pública mudou completamente, eles estão estimulando as pessoas a terem filhos, mas parece que ninguém quer ter filho, por questões socioeconômicas, enfim, o custo de vida está muito alto, e isso se reflete também em vários outros países. Eu queria que você começasse então falando sobre isso. É importante olhar para essa questão demográfica? Por que a gente aqui no Brasil precisa estar preocupado com o que está acontecendo lá do outro lado do mundo? Bom, Yuri, com certeza é importante olhar para a questão demográfica. Por várias razões, algumas você colocou, ela tem impacto na configuração econômica, na mão de obra que
em cada um dos países, né? Isso tem impacto na quantidade de força de mão de obra, mas também tem impacto em consumo, tem impactos relacionados a modo de vida, né? Porque você tem mais pessoas com maior idade, você tem também com estilos de vida que se alteram, então ela altera contexto social muito fortemente, tanto que a gente trabalha com a questão demográfica junto com questões da sociedade e das organizações da sociedade. Então, ela tem um impacto muito forte, né? Você vai ter menos pessoas trabalhando, mas você vai ter menos pessoas consumindo uma série de serviços e precisando de outros serviços. Então, você tem um impacto muito grande na demanda e na mudança da demanda. Inclusive, há um olhar aí que é importante para as empresas, mas muito para os governos, é que você tem uma alteração da demanda dos serviços públicos e a capacidade dos governos de responder essas demandas. Porque como tudo são processos muito difíceis de terem alteração, então você faz com que você precise reorganizar o Estado. Então esse é um ponto bastante relevante, acho que isso para a gente entrar na questão da China. E um outro fator que eu acho que tem que ser colocado nessa conta, e ela anda conjuntamente, que é a questão demográfica, ela também tem um outro fator que a gente precisa olhar, que é a questão tecnológica. Então quando você usa os dois elementos, né, dos dois fatores, mudança demográfica, mas também uma mudança tecnológica muito forte, esses dois fatores acabam gerando uma série de implicações econômicas, sociais, organizacionais e de geopolítica. Entrando na China, acho que a gente tem e vem acompanhando essa mudança política e social na China, e traz aí vários dilemas, né? Desde os anos 90, a questão do filho único já era visto como uma questão que teria impacto no futuro. Agora esse impacto chegou, porque você tem um fator de menos pessoas tendo filhos, então, além da política do filho único, você teve uma mudança social, mais mulheres participando da força de trabalho, e isso fez com que, como em todos os países, também, inclusive no Brasil, a questão de que você tem postergando a maternidade, ou até não tendo, né, mais filhos, ou tendo menos filhos. Então, mais difícil para um país que tem uma política de filho único mudar o mindset, porque você tem um período maior para as mulheres e para os casais ou para as famílias decidirem terem filhos, e você ainda tem uma lógica de que se mantém na sociedade de ter um filho só, por causa dos custos de manutenção desse filho. Então, isso vê também, e hoje, inclusive, lendo uma reportagem sobre a Coreia. Acho que a China é um case importante, mas a gente está falando de um país que tem uma população, então tem uma reserva aí de mão de obra, tem ainda uma coisa muito grande, mas países como o Japão, Coreia, que tem o mesmo processo, é mais crônico. Que tem uma população muito menor, né? Tem uma população menor e uma população que já vem num processo de envelhecimento mais acelerado. Então essa lógica vai impactar toda a Ásia e toda a lógica do sistema regional. A China, por ser um estado em que tem capacidade de impor regras, e mudar e fazer isso de forma a alterar a lógica da sociedade, é isso que o governo tem feito, trazendo aí uma nova legislação, fazendo incentivo para que as pessoas tenham mais filhos, e de uma forma muito diferente do que um país democrático como Estados Unidos ou Japão consegue fazer, porque uma série de imposições do Estado na vida da sociedade, e acho que esse é um fator. Então as previsões são muito difíceis e grandes desafios para a China, mas ele já vem fazendo essa mudança na política e fazendo incentivos, inclusive incentivos com possibilidade aí de reverter, ou pelo menos diminuir, mitigar esse processo. Por quê? Porque a China está olhando para o sistema internacional.
Ela sabe que o contingente de mão de obra que ela tem, o tamanho da população, é um fator relevante do ponto de vista geopolítico. E ela tem um competidor muito próximo, que é a Índia. A Índia, ao contrário da China, também vem no processo de redução aí do número de filhos, mas nunca teve uma política de filho único, e tem uma população que tende a superar a chinesa nos próximos anos. Então aí as projeções que já superou, né, ou não? Já superou, mas o gap vai ser maior a partir de 2040. Eu quero explorar essa questão entre China e Índia daqui a pouco, porque tem algumas questões também interessantes, né, de empresas de tecnologia migrando para a Índia por conta da contração econômica da China aí de 2020 para cá, né? Enfim, acho que a gente pode falar um pouco disso, mas só para ainda tangibilizar essa questão da faixa etária, eu trouxe um dado aqui interessante da ONU, né? Ele fala que a idade média na Índia, que hoje é o país mais populoso, é de 28 anos, na China, nos Estados Unidos, é de 38 anos, e aí colocando mais uma questão aqui nessa equação, a idade média no continente africano é de 19 anos. Né? Claro, tem várias questões, né, de mortalidade infantil e tal, que a gente sabe, mas, segundo a ONU, em 2050, a população africana deve representar 1/4 da população global e pelo menos 1/3 de todos os jovens entre 15 e 24 anos. Então, assim, espera-se, né, que, de uma certa forma, o próximo boom populacional, boom demográfico no mundo, nos próximos 20, 30 anos, venha da África. E isso tem vários impactos geopolíticos, tem questões de imigração, vários países ricos com demanda de mão de obra, né, e países do continente africano buscando trabalho. Como que você enxerga mais esse fator nessa equação toda da questão demográfica que a gente está discutindo? A questão demográfica africana, eu acho que a gente tem que olhar um fator, que além da questão demográfica, e aí depois eu entro na questão migratória, que é, se a gente não superar dois elementos importantes do contexto africano, que é a baixa capacidade econômica. Então, a pergunta que tem se feito muito forte é esse boom populacional que vai ter, o quanto vai ficar nos países africanos. Então, e aí acho que você vê uma série de questões que estão sendo colocadas no G20, por exemplo, que o Brasil tem colocado sobre a questão da fome, sobre a questão do desenvolvimento nos países mais pobres. Tudo isso está relacionado a essa pergunta, né? Olha, se tem um boom, mas a gente vai ter recursos econômicos para dar sustentação para esse boom, e também é uma oportunidade, né? Para quem está pensando em expansão de negócios, pode ser uma grande oportunidade, mas ela precisa de aumento de renda nos países africanos. A oportunidade que você diz seria qual? Oportunidade de investimento, porque você, se tiver um aumento de renda com uma população mais jovem, você pode ter aí explorar em termos de negócios e de internacionalização para países africanos. Então, esse é um ponto. É preciso ter uma política para que se tenha um desenvolvimento econômico africano de forma sustentável e consolidada. Alguns países africanos já têm e têm investido muito em políticas de promoção econômica para exatamente se apropriar desse boom, porque senão aí é para depois a gente entrar na imigração. E o outro ponto é a questão das estruturas de governança nos países africanos. Esse ainda é um problema. São regiões ainda que você tem alta corrupção, você tem guerras entre estados, né? Você tem guerras civis. Então, a consolidação do Estado africano, dos países africanos, é também algo muito forte para que esse boom seja de oportunidades, porque senão o cenário é um cenário bastante negativo, e aí você tem mais levas de imigração para países que estão aí com déficit de mão de obra, para ocupar os empregos, como a gente vê hoje, que não são ocupados
nos países mais economicamente avançados, como na Europa, como nos Estados Unidos, só que a gente tem um outro elemento, Yuri, que eu acho que, e uma outra tendência. Ao mesmo tempo que esses países avançados precisam dos imigrantes, há também um movimento, um contramovimento, que é cultural, de medo e de ações xenófobas. Por quê? Porque eles sentem que há uma presença maciça e aí o medo das questões culturais, as políticas de limitação da imigração também estão nesse processo. Então, o crescimento populacional africano é uma oportunidade, mas ela precisa superar desafios para que, de fato, para a região ser um foco de desenvolvimento e não um foco, como tem hoje, de preocupação sobre os impactos dessa ida de jovens, e são jovens, muitas vezes homens, mas com baixa escolaridade em alguns casos, e que ficam também num limbo nos países como tanto Estados Unidos quanto a Europa. Então, acho que esse é um fato que a gente tem que levar em consideração. E como que está essa questão demográfica aqui no Brasil? No Brasil, nós temos o mesmo processo que os países de renda média, né, que a gente chama. Então, também estamos já no declínio de reposição. Nós temos também o mesmo efeito de ter um aumento da população mais acima dos 50, 60 anos, então isso também vai gerar impactos para nós. Hoje eles geram impactos, também se percebe na Europa, que é um impacto forte no Estado, tanto nas demandas de novos serviços, os serviços de saúde, serviços de atendimento à população, quanto na questão do déficit em termos de população ativa, empregada, e população não empregada. Mas o Brasil é visto como uma economia média, e a gente também tem estoque de jovens, né? Então o mundo vai envelhecer, as pessoas vão ficar cada vez mais, todos os países provavelmente passarão por isso. Mas no caso de países como o Brasil, mesmo Índia, esse processo de desaceleramento é menor comparado com outros países. Então, a gente olha os impactos menos de forma tão drástica como está sendo feito no Japão. E no Brasil, eu acho que, como é uma discussão que vem sendo feita, quando a gente compara com países em que o sistema de welfare state, né, o sistema de bem-estar social, era de grande garantia, o impacto é maior do que um sistema em que a gente tem a gente já tem gaps entre demanda e o quanto o Estado consegue atender. É diferente quando eu estou falando de um país como a Finlândia, em que os recursos públicos eram capazes de atender um estado de bem-estar social mais claro. Mas a gente tem efeitos como desigualdade, a gente tem um efeito na capacidade de mão de obra, de qualificação dessa mão de obra, mas nós não temos ainda uma discussão sobre migração, por exemplo. Se a gente compara Brasil com Colômbia, a Colômbia já tem mais um efeito migratório do que o Brasil, pela proximidade com os países. Então, qualquer desarranjo nos países latino-americanos, a Colômbia tem muito mais efeito migratório do que... Recebe mais gente. Recebe mais gente. Então, pela língua, pela facilidade cultural, então tem outros elementos. E nós não somos fluxo migratório, pelo menos ainda não somos um grande fluxo migratório para os grandes corredores migratórios no mundo. Pode ser, e aí é uma hipótese, que a África passe a ser, os países africanos passem a ter um fluxo migratório para o Brasil. Mas ainda não é o nosso grande problema. Nossa grande questão aí, quando fala de migração, é olhar o Estado brasileiro, a capacidade do Estado de conseguir atender a demanda e esse desequilíbrio que já existe não se tornar ainda maior.
Voltando aqui para essa questão da longevidade, né, que a gente falou por alto, você acha que as políticas públicas, os estudos econômicos mesmo, estão contemplando essa perspectiva de que a gente vai viver realmente cada vez mais? Porque tem vários estudos, né, tem várias tecnologias novas surgindo, até a gente tem um episódio, acho que 2 ou 3 episódios atrás, sobre CRISPR, né, que é uma ferramenta de edição genética que está sendo usada para o tratamento de algumas doenças, mas que tem um potencial revolucionário na saúde humana. A gente já falou sobre várias outras tecnologias, e não só, né, tecnologias complexas, como a de edição genética, as próprias vacinas, enfim, avanços científicos que vêm acontecendo nas últimas décadas têm proporcionado um aumento quase que exponencial na curva de expectativa de vida das pessoas, né? E se isso continuar crescendo nessa proporção, a gente realmente, daqui a alguns anos, vai ter uma perspectiva de viver mais de 100 anos, 120, há quem fale 150, enfim. Aí a gente já entra em alguns pensamentos mais futurísticos. Eu estava até conversando com um pesquisador do Longevity Escape Foundation, é uma empresa que pesquisa longevidade lá no Reino Unido. O Aubrey de Grey é o fundador, ele é um cientista biomédico bem até polêmico, de uma certa forma, inclusive vai ser um dos nomes do Festival Futuros Possíveis, que é esse grande evento que vai acontecer na Casa Firjan, em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, nos dias 25 e 26 de outubro, o qual a Denilde também vai ser uma das participantes, aí falando um pouquinho sobre questões geopolíticas. E ele falou para mim isso, assim, ele falou, cara, as políticas públicas não estão contemplando esse aumento de longevidade que vai ter aí nas próximas décadas. Ele também é um grande otimista, vamos dizer assim, nesse sentido. Ele espera uma coisa bem para frente, mas você acha que está contemplando esses estudos econômicos que a gente cita aqui da ONU, da Unesco, eles estão imaginando que realmente a população vai passar muito mais tempo vivendo, e não só mais tempo, mas também mais tempo útil, né, com uma qualidade de vida melhor, né? Essa que é a expectativa. Os governos hoje estão muito preocupados com a questão da longevidade. Não tem dinheiro, né, para sustentar essa Porque previdência. não tem dinheiro. Né, o básico, a verdade é essa. A verdade é essa. Eles estão preocupados com a questão, né, fiscal, como sustentar esse sistema, e esse é todos os países que têm um sistema de welfare state, né, que tem garantias de aposentadoria, estão reorganizando suas políticas. Então esse é o grande foco. Mas a questão da longevidade, de como as pessoas irão viver melhor e mais, eu concordo com ele, não ainda é foco na grande parte dos países, especialmente porque você tem muitas políticas sendo feitas para reverter o quadro, não de que as pessoas vão viver mais, mas o quadro do gap, então de estimular as famílias a terem filhos. Você vê isso na Europa, várias políticas, muito no próprio Japão, de estímulos para que as pessoas tenham mais filhos, a China, que inclusive com recursos, apoio de recursos financeiros. Então os governos estão também olhando para a necessidade desse estímulo de natalidade. E o grande olhar de políticas públicas não é na questão da saúde, mas no impacto no sistema de saúde, e o quanto esse sistema vai ser cada vez mais pressionado, e aí as tecnologias estão sendo olhadas para que isso se coloque. Então, eu concordo inteiramente com a análise dele. Aqui na SPM a gente tem um grupo que estuda longevidade e consumo, e é o que eles têm cada vez mais entendido, é que essa discussão ela está mais na sociedade, no modo de vida, como que vai se estruturar famílias, como a sociedade vai ter atividades e ações para ter essas pessoas, né, que são essas pessoas que vão viver para além dos 100 anos, que já estão vivendo. Na verdade, a gente já tem um número maior de pessoas, né, se comparado com 10, 15 anos atrás. Então e em consumo. O setor privado está preocupado, porque o impacto de hábitos de consumo, os impactos em termos de recursos,
que é importante, mas também o estilo, né? Você vai mudar o estilo de consumo. Então tudo isso está sendo muito mais um olhar da sociedade, como que ela vai se organizar nesse processo, do que do Estado, que ainda tem um olhar mais fiscal e econômico desse impacto. Então, nessa questão, tem duas perspectivas muito diferentes, né? Do Estado olhando para a questão econômica e fiscal, e do outro lado, da sociedade olhando para os impactos e como vai se reorganizar em termos de ações, em termos de toda a vida social, e aí também para as empresas a partir do consumo, né? Como que você altera aí toda essa lógica de consumo nos próximos anos. Denilde, voltando aqui para essa questão da Índia e da China que a gente falou, né? A China de 2020 para cá, ela vem fazendo vários movimentos de contração econômica, né? Diferente do que ela vinha apontando para o mundo, da forma que ela vinha se comportando em termos de abertura de capital. Ela fechou, né? Enfim, tem várias polêmicas aí de sumiço de bilionários, né, até mais recentemente eles simplesmente proibiram de um dia para o outro que as empresas de educação pudessem lucrar, e, né, com isso fez com que várias empresas que eram listadas na Bolsa tivessem, né, uma queda absurda. Eles tiraram também algumas empresas chinesas das bolsas de mercado americanas, enfim, vários movimentos de retração nesse sentido, né? E já é um país relativamente fechado, pensando de uma perspectiva global, que não permite alguns aplicativos, né, que são usados no mundo todo, porque vêm dos Estados Unidos, enfim, tem várias questões. A Índia já não é assim, né? A Índia já tem uma abertura maior, diante desses movimentos da China mais recentes. Várias empresas de tecnologia americanas, Apple, Google, Microsoft, passaram a fazer um movimento de migração das suas fábricas para a Índia, justamente também identificando que é um país que vai ter um aumento populacional ainda maior, que tem uma mão de obra muito barata, tem uma desigualdade social muito grande também, mas eu acho que, enfim, isso é uma outra questão. E a China tem aí também um grande conflito, né, previsto para acontecer em algum momento nos próximos anos, que é com Taiwan, que por sua vez é o maior produtor de microchips do mundo, né, material essencial para o desenvolvimento de qualquer item eletrônico, né, de geladeira até softwares de inteligência artificial sofisticados. E aí entra os Estados Unidos no bolo, né, dentro desse conflito. Enfim, são muitas variáveis nessa equação que prometem transformar os arranjos geopolíticos, já que esse é o assunto do podcast, para os próximos anos. Como é que você vê todo esse imbróglio aí entre esses países? E até pensando numa nova superpotência global, né, que poderia surgir nesse caminho, que seria a Índia. É verdade, a gente tem uma lógica cada vez maior de mudança, né? Parece chavão de pessoas da área de relações internacionais, mas de fato vivemos num período de transformação da ordem global. Esse momento de transformação, ele é um momento que tem dois sentidos. Um sentido de competição entre as principais potências, que a gente percebe em diferentes áreas, né? Então, a competição entre Estados Unidos e China, ela é crescente, ela vai continuar sendo crescente, e Taiwan é um ponto nessa competição, porque e aí todas as projeções colocadas qualquer ação chinesa pode gerar uma reação americana, porque é parte do acordo entre Taiwan e Estados Unidos. Então, ela torna aí um conflito entre com relação a Taiwan, geraria um conflito entre as duas potências, né? Então, esse é a grande preocupação e o grande risco que se tem em termos de geopolítico colocados. Mas também existe toda uma lógica que é uma lógica de acomodação
dentro dessa competição. Então, ao mesmo tempo que, e por isso que ela parece meio confusa muitas vezes, porque ao mesmo tempo em que há uma grande competição, você tem também outras ações sendo feitas de acomodação. E essa é uma questão que a gente vê com China e Índia, né? São dois países que competem em muitas ações, tem conflitos fronteiriços ainda em aberto, então essa também é um potencial de conflito, porque né, você sempre tem aí regionalmente, disputam regionalmente capacidade de atração, capacidade de atuação, mas também estão em ações de cooperação em vários outros processos. Então, essa é uma lógica que a gente vai acompanhar. E eles estão, por exemplo, os dois países são partes dos BRICS, em que o Brasil também participa, e que a Rússia participa, e agora com a expansão, você tem aí os países Oriente Médio também entrando. Então você tem ações de essa lógica, eu acho que é uma lógica que vai permanecer. Estados Unidos, no governo Biden, eles fizeram uma ação de diminuir o grau de disputa e de possibilidade de conflito direto entre os dois países. Então, tudo vai depender muito do que vai acontecer nos Estados Unidos para entender também qual vai ser a reação chinesa. Porque até agora a China tem reagido dentro desse contexto. Mas também buscando caminhos para se fortalecer com alianças, e a gente vê a China participando de ações no Oriente Médio que ela não era tão envolvida, na América Latina muito forte, então buscando também ampliar suas áreas de influência para um momento que tiver uma grande competição. Então acho um pouco dando esse panorama para dizer que ainda estamos nessas lógicas que nem sempre são lógicas que perceptíveis ou que claras para onde os países estão indo, porque eles estão testando qual vai ser as suas possibilidades. Economicamente, a China sentiu as mudanças políticas e econômicas nos Estados Unidos, né? Então, a forma de direção, principalmente a partir do Trump, tiveram efeitos, sem contar os efeitos domésticos, né? Você tem supervalorização imobiliária, a gente falou sobre a mudança de perfil demográfico, a mudança do perfil de atuação dos jovens, né, que mudaram internamente, e as ações do governo chinês não têm demonstrado efeitos, e essa é uma preocupação global. Por exemplo, o Brasil é muito importante. Você me fez uma pergunta lá no começo, o que impacta, por que a gente tem que olhar para esse processo? Menos gente consumindo na China, mais impacto para a nossa balança comercial de produtos agropecuários. Então, lembrando que o Brasil é um grande exportador, né? Que a maior parte do PIB vem dessas exportações agrícolas para esses países. Então, a gente deixa de ter um grande comprador, né, no volume. Então, cada vez que tem um efeito e uma mudança na política chinesa de consumo, e eles estão fazendo retração de consumo, isso impacta em toda a cadeia. A outra coisa importante na questão de Taiwan, a gente percebeu isso na pandemia, é a dependência muito grande que se tem no mundo não só dos produtos manufaturados, mas também da questão da concentração em Taiwan de chips, né, de toda a questão. Então, ela impacta toda a cadeia tecnológica, todos os produtos que precisam de toda a matéria-prima ligada a essa questão, e a gente já teve um efeito, a gente já percebeu o efeito disso durante a pandemia, né? Teve praticamente todas as cadeias tiveram interrupções, e a demora para voltar a ser normalizada
também é um outro efeito. Então, qualquer conflito naquela região vai ter impacto em todas as cadeias produtivas e de manufaturados. Isso é uma preocupação para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa, porque nós somos dependentes desse processo. E que coloca aqui uma outra política que vem sendo feita desde o final da pandemia, que é cada os países terem as suas bases tecnológicas, né, internas, não serem tão dependentes de produtos, especialmente de regiões tão instáveis. Então, as políticas protecionistas de um lado, mas políticas de reindustrialização, como a política do Biden, né, de produção interna, de construção de cadeias de fornecedores internos para que se seja menos suscetível a processos disruptivos nessas áreas, criam uma série de implicações para países que estão buscando exportar. Aí até a China tem sofrido com isso. Outros países ganham. O México ganhou pela proximidade com os Estados Unidos de ser receptor de investimentos nas áreas tecnológicas. A Índia tem sido uma outra opção para evitar. E aqui é para evitar a forte dependência e qualquer ação que possa gerar conflito. Então, isso é muito comum, Yuri, dentro da lógica dos países. Se tem um risco muito alto e eu tenho uma dependência muito grande, os países vão buscar ações e estratégias para diminuir essa dependência, mas para os países como China, como Brasil, vão sofrer os impactos dessas novas estratégias. Então, a gente está nesse processo de construção de estratégias e algumas delas até contraditórias em termos de atuação dos próprios países. Então, a gente vai ver a China e Estados Unidos sendo aliados na discussão sobre inteligência artificial, o controle das pesquisas e do uso da inteligência artificial, mas vamos ver Estados Unidos e China sendo competitivos e até em conflito sobre a questão do Oriente Médio. Então, essas lógicas vão acontecer por alguns anos. Boa, muito bom, Denilde. Vamos para a nossa dica de ouro. E aqui eu queria primeiro agradecer mais uma vez essa conversa, essa aula, né, sobre geopolítica. Acho que a gente pincelou vários fatores que são importantes para a gente estar de olho, né, principalmente quando a gente pensa na estratégia de futuro dos nossos negócios e tal. A gente não pode deixar de considerar todos esses fatores porque vão influenciar, como você muito bem pontuou, né, em vários momentos da conversa, em vários aspectos socioeconômicos do país, de consumo, de comportamento, enfim. Então não tem como não estar atento para todas essas questões. E aí eu queria que você, então, desse suas considerações finais, até pensando um pouco sobre essa perspectiva de estratégia, né? O que é, talvez, algum ponto a mais ou a menos que a gente precise ficar atento para pensar nos nossos negócios, nas nossas profissões. E também, no final, eu queria uma dica de conteúdo, alguma coisa que você esteja lendo, vendo ou ouvindo, que você ache legal compartilhar com a nossa audiência. Eu acho que aí colocando como um ponto importante para quem está pensando em estratégia, olhar que tem questões que são de curto prazo e que algumas vezes as pessoas não estão olhando esse curto prazo. Vou dar um exemplo: a eleição dos Estados Unidos é um fator de curto prazo, mas que pode gerar impactos de longo prazo, porque qual vai ser o tipo de política que vai ser definida, e isso tem implicações para todos nós. E a outra é ficar atento não aos ruídos, que são muitos, né, da lógica do internacional, porque estamos num processo de transição, mas entender quais são os principais sinais, e aí acho que essa conversa traz aí esse elemento, né, de olhar para fatores estruturais, né, que são importantes para se fazer o planejamento e se pensar em estratégias.
Então, acho que esse que é o caminho. Uma dica, pensando nessa conversa, é o relatório do governo americano, que foi feito pela área de inteligência do governo americano, sobre quais são as configurações do mundo nos próximos anos. Aí eles têm um relatório falando o que pode acontecer e a dica aqui, porque o que eles estão olhando, e o que eles estão vendo em termos de atuação, pode ser importante para a gente pensar quais são as variáveis relevantes nesse processo de planejamento. Então, a minha dica é o Global Trends, que foi divulgado pela National Intelligence Council, que é o órgão de inteligência do governo americano. Então, lá ele tem muito do que a gente conversou, mas quais são as estratégias quais são os fatores que eles estão olhando como estruturais da mudança aí do mundo. Office of Director of National Intelligence Global Trends, é isso? Isso. Ótimo. Vou botar aqui na sinopse da nossa conversa, assim como todas as outras referências também que a gente citou ao longo do episódio. Então, quem quiser acessar, é só checar por lá. Denilde, muito obrigado pela conversa até aqui. Muito obrigado a você que está ouvindo a gente até agora. Lembrando que a conversa não encerra por aqui. A gente está no Instagram, o @CasaFirjão, onde a gente mantém a programação da casa sempre atualizada e compartilha muito conteúdo bacana também por lá. Não deixe de seguir esse podcast na sua plataforma de áudio preferida para ficar por dentro dos novos episódios. E se gostou, dá uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou um like onde você estiver ouvindo, porque isso ajuda muito para que a gente possa continuar se dedicando na produção de novos episódios. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Denilde. Eu que agradeço.